Bom dia, senhores, bom dia a todos. É um prazer hoje termos a reunião Alumni, né, que é uma reunião que temos feito mensalmente. E hoje o tema é cirurgia torácica em tumor germinativo não seminomatoso de testículo. Quem vai falar é o Dr. Pedro Nampuco de Araújo, que é professor colaborador de cirurgia de tórax da FMUSP e cirurgião torácico do ICESP. E tem até agradecimento já. Dr. Pedro, Dr. Rabir, Pedro, palavra assim. Bom dia a todos. Obrigado, professor. A gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que, quando eu era residente, a gente quase não via. E a proximidade com o ICESP, com o grupo da urologia, com especialistas uro-oncologistas e oncologistas clínicos também especializados em urologia, acabou que nos deixou mais perto desse tipo de paciente. Eu vou agradecer a aula ao Pedro. O Pedro foi um ótimo ex-residente nosso, que durante a residência, isso é a aula magna dele. Eu usei alguns slides. Na aula dele, a gente resolveu olhar os nossos dados. Levanta o nosso banco de dados, vamos ver o que tem, como é que estão os nossos resultados. E nos surpreendeu, os resultados eram bons. Então, graças a ele, virou um trabalho que foi publicado. Para agradecer a Jaque, eu também usei alguns slides da apresentação dela no Tórax em 2023. Agradecer a Paula também, que eu não coloquei, porque a Paula que tocou esse projeto e fez a análise estatística, depois junto com a Jaque, e a Jaque escreveu o trabalho. Então, vamos lá. Agora eu tirei a Alex Santana aqui. Pode ir. Bom, a ideia é só para ter que nós somos cirurgiões de tórax, né? Então tem que dar essa primeira slide tipo graduação. Então, o tumor de testículo ele é mais comum em homens de 15 a 35 anos. É a neoplasia mais comum de homem até 40 anos. É uma coisa impressionante, né? Bem comum realmente o tumor de testículo em pacientes jovens. Corresponde os dois, o seminomatoso e o não seminomatoso, a 95% dos cânceres de testículo. Tem testículos de estroma, tem câncer de estroma também, mas aí não é o caso. E até 40% tem metástases ao diagnóstico. Então, realmente é um tumor agressivo, né? Biologicamente, ele é bem agressivo. Apesar disso, tem uma sobrevida que pode chegar até mais de 95% em casos iniciais ou em alguns tipos de tumor. Pode passar nos subtipos. Então, só para mostrar, olha, você pegar 92% de sobrevida em pacientes jovens. Então, é um tumor que abre o quadro metastático, mostra que o tratamento evoluiu e o paciente consegue uma boa sobrevida a despeito de tudo isso. Pode passar. Então, dos tumores possíveis do testículo, nós vamos falar, o mais comum são os seminomas e os não seminomatosos, mas o não seminomatoso é o que interessa mais a gente. Os seminomatosos dificilmente nós operamos, habitualmente o comportamento é diferente, mas esses seminomatosos que têm teratoma, coriocarcinoma, saco vitelínico, é o que mais mexe com a gente. O que tem é que habitualmente o tumor do testículo tem células totipotentes, né? Então células que podem se diferenciar em órgãos distintos, células distintas. Quando esse tumor ele nasce, boa parte das vezes ele é misto. Então, você tem um tumor, ele não é puramente saco vitelínico, ele tem uma combinação de teratoma maduro, teratoma imaturo, saco vitelínico, coriocarcinoma, por exemplo. E quando ele dá essa meta vai mista também. Então, o paciente tem uma doença metastática mista. Quando é feito o tratamento sistêmico funciona muito bem para algumas dessas células, para outras não funciona, e é aí que nós, cirurgiões, entramos. Pode passar. Uma revolução do tratamento foi a chegada da cisplatina. Hoje, o esquema padrão para tumor de testículo não seminomatoso é BEC. Bromicina, toposídio e cisplatina. O B é a cisplatina. Segunda linha, eles usam VIP e VIP, dependendo. Mas o BEC, todos levam platina. A platina foi a revolução, assim como para pulmão também, né? A platina é a base da quimioterapia para pulmão, mas para testículo também. Pode passar. Marcador tumoral é uma coisa que é muito útil no tumor de testículo. Então, para o diagnóstico, um paciente homem com beta-HCG elevado é um tumor germinativo não seminomatoso, muito provavelmente. Então, o beta-HCG ele pode estar elevado nos seminomatosos, mas a maioria das vezes é no não seminomatoso, geralmente coriocarcinoma. O alfa-feto não, o alfa-feto é muito ligado a tumores não seminomatosos, principalmente saco vitelínico. Mas não só diagnóstico, a gente vai ver que ele tem um prognóstico, quanto maior os marcadores, pior o prognóstico do paciente, e de acompanhamento. A gente usa muito no acompanhamento. Ele consegue detectar recidivas
antes de aparecer as doenças, os nódulos e recidiva do componente maligno. Então, você vai ver que o oncologista, mesmo que a tomografia esteja normal, se alfa-feto e beta-HCG subir, o paciente ganha quimioterapia, sem ver o foco. Pode passar? Então, essa é uma tabela, agora eu vou mostrar no caso clínico, eu foquei ali também no não semimatoso de prognóstico. Então, você tem pacientes de bom prognóstico. Vale destacar os marcadores, quanto maior, pior o prognóstico do paciente. Então, os três são os marcadores, e a partir de valores de corte, você vai ter o pior prognóstico. Outra coisa interessante, se for primário de mediastino, que não é o tema dessa aula, o prognóstico já é ruim de cara. Então, primário de mediastino é. E metástase pulmonar não influencia nesse prognóstico. Então, você ter uma metástase não pulmonar teria problema. Então, metástase hepática, metástase óssea, sistema nervoso central, piora o prognóstico, o paciente vem para cá. Mas só pulmão não piora o prognóstico. Pulmão, reto-peritoneum, pode passar. Pode, só para mostrar, pode passar o slide, a diferença dos pacientes com bom prognóstico, a escala intermediária e mau prognóstico. Apesar de ser mau prognóstico, olha o que a gente está falando de 71%. Tá? Isso aqui é para seminomatoso e não seminomatoso, não estou falando só o não. Mas mesmo o paciente com prognóstico ruim é melhor do que o nosso estadio 2 de câncer de pulmão. Esse é outro estudo mostrando uma coisa que é interessante. Olha como é que a curva é diferente. O estadio tanto sobre a vida global quanto sobre a vida livre de recidiva. Você tem uma curva espetacular, parece as curvas do Jacob, 0804, o paciente não morre, fica aqui, mas ele tem uma queda abrupta nos primeiros 2 anos. Depois desses 2 anos, o paciente que sobrevive esses primeiros 2 anos, ele segue. Pode mostrar? E a gente vê isso nesse gráfico, que depois de passar os primeiros 2 anos, mesmo o grupo anterior de paciente que está vivo, ele segue vivo como se fosse um bom prognóstico. Bom, tanto sobre a vida livre de recidiva quanto de doença. Pode passar? Aqui, mostrando a mesma coisa, esse é um trabalho interessante que só ele comparou da Universidade da Indiana, se não me engano. Eles têm tumor board para discutir esses casos. A gente não tem tumor board disso no ICES. A gente tem um ambulatório que no mesmo dia que os urologistas atendem, que é o Juliano que faz mais essa parte, atende o Juliano, atende o Guilherme e o Maurício, que são 2 oncologistas que fazem só uro, e estamos lá também. Então acaba que nós acabamos tomando a decisão de uma forma como se fosse um tumor board ali no ambulatório. E o tumor board, como está na moda, a gente já sabe, o resultado, só por si só, essa discussão de um melhor resultado. Pode passar. Então, e quando que a gente faria essa cirurgia em tumor de testículo? A cirurgia mais estudada, que a gente tem mais evidência e mais protocolada, é a linfadenectomia do reto peritônio. Então, ela é usada, e nós entramos principalmente nesse segundo cenário. Não no paciente estadio 1 de alto risco, que você faz quimioterapia adjuvante. Mas em alguns casos bem específicos pode até ser feita a linfadenectomia retoperitoneal. Mas isso é uma coisa que não compete a gente. Onde nós atuamos é aqui. O paciente com não semimatoso, doença residual, que fez quimioterapia, ou no paciente com recidiva tardia. Então a gente vai ver que são esses 2 cenários. O paciente que sobrou doença no reto peritônio, então ele vai para a cirurgia, e depois nós operamos. Habitualmente, primeiro se opera o reto peritônio e depois operamos o pulmão e o tórax. Geralmente, reto peritônio, pulmão e fígado. O fígado acarreta um prognóstico pior, como a gente já viu, mas o pulmão e o reto peritônio não. Pode passar. E o que a gente vê nessa doença residual? Então, o paciente foi lá, teve um tumor de testículo, fez a orquiectomia com a linfadenectomia inguinal, bom prognóstico ou não, mas fez quimioterapia. O que sobra de doença residual no reto peritônio é feita a ressecção, a linfadenectomia completa. E a gente vê que nesse cenário, 40% a 50% é necrose, não sobra nada. Tá? Teratoma 30% a 40%, mas em 10% a 20% dos casos pode ter tumor viável e o paciente quer mais quimioterapia. A gente muda o esquema, ou mesmo esquemas de alta dose, que o paciente vai para TNO, melhor transferir medula óssea, para conseguir tomar altíssimas doses de quimioterapia. Então, se a gente vê aqui, poxa, quase todos são necrose e teratoma, pode passar. Por que a gente tem que ressecar isso? Por que tem que ressecar teratoma? Se está dando benigno, qual que é o sentido de ressecar? A gente vê que boa parte dos casos que nós operamos no ICESP vem ou necrose ou teratoma mesmo. E, primeiro que é difícil diferenciar de
de necrose. Mesmo em PET, você não vai conseguir diferenciar muito bem o que é um teratoma maduro de uma necrose. O crescimento é lento, por isso ele tem pouca mitose, ele não funciona a quimioterapia, não funciona a radioterapia nele. É a única maneira confiável de eliminar. Dá para fazer radioterapia, já discutiu isso em casos multidisciplinar, na uro, daria até para fazer radioterapia em teratomas, mas o resultado é ruim, não é uma coisa boa, porque não tem célula, não tem cromatina exposta, não funciona. Tem um grande temor que é a transformação maligna. Então, o teratoma maduro, imaturo, já tem células ali, mas não são células bem formadas, ele pode virar qualquer coisa. Nós já tivemos casos que operamos o mediastino e veio leiomiossarcoma junto com o teratoma. Já tem casos de retoperitônio, nossa casuística, que veio angiosarcoma do contexto, porque junto ali nesse tecido linfático nasceu essa transformação maligna. Fora o crescimento lento, e a outra coisa que a gente discute muito lá no ambulatório. Se nós não retirarmos esses nódulos, o paciente nunca vai receber alta. Ele vai ficar acompanhando a vida inteira, um paciente jovem de 20 anos, fazendo tomografia anual, porque ele tem um nódulo que pode ser um teratoma e pode crescer ou desdiferenciar. Então ele vai ficar a vida inteira recebendo doses de radioterapia e uma tomografia desnecessária. Então, se nós não tirarmos... O que nós tiramos? Nódulos maiores que 1 centímetro. Quando é seminoma, é maior que 3. É o que a gente não faz muito, é mais para o uro. Mas para não seromatoso, qualquer nódulo acima de 1 centímetro, isso vale para retoperitônio, pode passar. Qualquer nódulo maior que 1 centímetro deve ser ressecado. Então, esses dados nós temos do retoperitônio, onde tem mais volume e mais literatura. Tem muito pouca literatura disso em tórax. 40 a 45% é teratoma e 10 a 15% é tumor viável. Naquele contexto de paciente que fez a químio, sobrou doença, não é o retoperitônio com doenças menores que 1 centímetro, que é raro ter que fazer a cirurgia, mas quando é menor que 1 e marcador negativo, a chance de recidiva é muito baixa. Então você estaria autorizado a nódulos menores que 1 centímetro, linfonodos menores que 1 centímetro, a não fazer a exploração. Pode passar. Então, dependendo do que vier no retoperitônio, se for teratoma, está feito, fez a ressecção. Se é osminetiva, como eu disse, vai ganhar químio, e se for necrose, vai ser acompanhamento ainda durante alguns anos. Mas pode passar. E qual que é a lógica disso? Por que o retoperitônio primeiro? Você acredita que você tem uma disseminação, que é uma disseminação linfática, ele vai subindo. Então, você começa em testículo, região inguinal, chega a ilíacas e retoperitônio. Então, aqui, os urologistas têm uma programação, têm uma tábua bem feita de como deve ser proceder tecnicamente a cirurgia. Então, eles fazem realmente uma linfadenectomia, não é tirar só os nódulos, eles fazem tudo. Conforme vai subindo, ele chega numa área bem complicada, que é a região retrocrural. Então, o urologista ele consegue muito bem até a renal, ele faz voando. Começa a chegar acima, ali, tronco, até o tronco celíaco, já fica mais difícil, o fígado atrapalha bastante, né? Ele fica bem ali na frente. E o retrocrural é um desafio bem grande para eles. Hoje, casos mais com robô, eles conseguem chegar, mas por vídeo é muito difícil, tem que fazer cirurgias muito grandes. E na sequência ele vai subindo. Então a gente vê muito isso, os linfonodos no mediastino posterior, tem também no anterior, mas a gente vê mais no mediastino posterior e médio, e boa parte das vezes eles chegam, quando a gente tem que mexer no pescoço, ao lado esquerdo. Nós temos casos à direita também, mas a esquerda é mais comum, que é o trajeto principal do ducto torácico, né? Desemboca aqui na junção das veias. Pode passar. Isso, e se tem também a metástase hematogênica, que é aquela que vai para o pulmão. Então a gente tem um caso recente que foi até operado já e foi discutido. O paciente tinha um teratoma invadindo a veia ilíaca. Então o pulmão dele tem mais de 50 metástases. Nós operamos um lado, onde estava mais crítico, nós estávamos aumentando, e só veio o teratoma. Então você tem isso por invasão também, você pode chuveirar metástase no pulmão. Esse é o trabalho clássico do Pastorino, reflete a experiência do Brompton em Londres, pode passar. Então a gente vê que é muito comum, nessa época quase não fazia vídeo, né? Esse aqui é um trabalho mais antigo, mas é muito comum ter várias metástases no pulmão. Então boa parte dos pacientes, mais de um terço, tem mais de 4 metastasectomias pulmonares. Cunha nesse cenário é o mais comum, pode passar. Uma taxa de recorrência alta, nós temos isso aqui também, pacientes foram submetidos a mais de uma cirurgia e recorrência no próprio pulmão, tá? Mas ao contrário do que a gente vê em outras neoplasias, aqui é descrito disso, o prognóstico é bom.
Então, claro, aí o que eles analisaram, nas curvas se tinha diferença, a gente vê quando você tem só necrose e fibrose, claro, o prognóstico é melhor, o paciente está curado praticamente. Talvez não deveria nem ter sido operado esse paciente. Quando tem teratoma madura é melhor, mas quando você tem tumor viável, o resultado é pior. Ressecção completa, incompleta. E uma coisa interessante, quando tem apenas mediastino, ou seja, essa disseminação linfática, é melhor do que quando tem pulmão e mediastino. Pode passar. Esse é outro estudo da mesma época, mas agora com a experiência do Memorial. Os resultados pode passar são bem semelhantes. A gente vê que tem uma discrepância, eu vou mostrar mais isso mais para frente, tem uma grande discrepância entre o tumor primário e o tumor que nós operamos no pulmão e no mediastino, assim como no reto peritônio também. Então, como eu disse, você com a quimioterapia seleciona as células, então tem uma grande diferença, uma troca de histologia principal do primário para o reto peritônio e para o pulmão principalmente. Quando, como eu disse, a recorrência aqui também mostrava uma recorrência alta, principalmente em pulmão. Então, pulmão, quando você opera o tórax, o local que tem mais recidiva é o próprio pulmão. Idade, que a gente viu que, claro, se operar um paciente mais jovem, de modo geral, tende a ser uma coisa melhor, ele tolera mais, a quimioterapia tolera mais TMO. Cisplatina. E aqui, o pulmão, por si só, tem uma sobrevida melhor. Quando você junta pulmão, aquilo que a gente já viu, tanto que entrou na classificação do grupo de risco. Quando tem metástases extrapulmonares, o prognóstico é pior, e quando você tem câncer viável também. Então, não teve nada de muito diferente em relação ao outro estudo. Então, mesma coisa, teratoma e fibrose, o prognóstico é melhor do que quando tem tumor viável, e aqui, novamente, quando é apenas o pulmão, é melhor quando é o pulmão e outros sítios metastáticos. Pode passar. Então, as metástases pulmonares têm essa questão de ter uma baixa concordância histológica, tanto com o primário quanto com o reto peritônio. Mas tem uma coisa interessante, que é o que a gente acaba fazendo. Tumores menores que 1 centímetro quase sempre são necrose. O que nós, quando a gente publicou o trabalho, teve crítica dos revisores, que nós operávamos muito pouco pulmão. Operávamos muito mediastino, muito linfonodo mediastinal e pouco pulmão. A nossa tendência nesses pacientes é acompanhar o pulmão um pouco mais. Como a sobrevida é boa, como a gente vai acompanhando e tirar apenas, e o paciente chega um momento que não tem outra opção de quimioterapia, depois que ele faz o TMO, se falhar, ele não tem outra. Então, nós acompanhamos um tempo para escolher qual nódulo ressecar. Que é muito comum o paciente ter, você olha a tomografia inicial, tem 50 nódulos. Não tem como fazer isso, ressecar tudo isso, 20 nódulos. Mas eles vão reduzindo e nós vamos apenas naquele nódulo que persiste. Aqueles que reduzem e ficam um aspecto cicatriz, nós não mexemos. Mexemos apenas nos que crescem ou que persistem. A gente discute isso, vários casos aqui na reunião, tem bem isso mesmo. E tem essa pergunta, será que se operar de um lado, eu preciso operar do outro, você vê só a necrose de um lado? No geral, a gente segue acompanhando. Cresceu, opera o pulmão. É diferente de mediastino. Mediastino tem mais de 1 centímetro, nós operamos. Porque a gente vai ver, pode mudar, o mediastino ele tem é diferente a concordância. O pulmão tem uma certa concordância, um pulmão de um lado quanto o outro. Então, se um lado eu operar e der benigno, o outro provavelmente é benigno. O mediastino não. Como eu te disse, provavelmente são células diferentes, é uma maneira de disseminação diferente. O mediastino vem junto pelo reto peritônio, enquanto o pulmão veio hematogênico. Então, são cepas talvez diferentes de células. Pode passar. Mas você vê que a respeito disso o resultado é muito bom. Tentou-se fazer um score, de fato esse grupo japonês montou um score para tentar prever se o que sobra no pulmão é doença maligna ou não, se tem que abordar esse pulmão ou não. O que a gente usa, nós na prática não usamos tanto isso, nós usamos mais acompanhar a tomografia. Então o paciente realmente ele é muito inteiro, ele é muito bom clinicamente, então a gente consegue esperar, eles são bem fujões, que são 8 moleques de 18 anos, 20 anos, então eles aparecem por mês e ficam ligando, pedindo pezinho, mas eles são... Então a gente tem essa vantagem para acompanhar, porque eles não querem mesmo. Pode passar? Eles fogem. Aqui é interessante, é só para mostrar aquilo que eu falei que é uma área meio crítica, que é a retrocrural. E a gente faz um pouco diferente do que está descrito nesse estudo. Aqui é um trabalho feito por urologistas. A área é aquelas áreas que estão na transição. Então, tudo que está em transição no corpo, transição anatômica, é complicado. Então, a transição entre o pescoço e o tórax não é do torácico, não é depois do pescoço, é dos dois. A mesma coisa o retrocrural.
Nós fazemos, mas nem tanto. O urologista também não faz, tem medo de chegar ali, porque ele está na transição das áreas de conhecimento. E nós começamos a fazer, então a gente começou a fazer bem mais do que os urologistas hoje. Eles viram que o nosso método, por vídeo, por cima, é menos mórbido que o deles. Mas aqui, olha, eles faziam o tamanho das cirurgias. Era o tóraco abdominal, laparotomia, seguida de toracotomia. Eles mudaram depois, começaram a fazer um acesso transdiafragmático, transabdominal, mas também uma pancada, né? Uma laparotomia, você abrindo o diafragma. A gente vai mostrar no vídeo, no caso, nós fazemos isso por vídeo por cima. Nesse cenário retrocrural, robô, para eles ajuda muito, para a gente também ajudaria. Mas dá para fazer por vídeo também. E nós vamos ver que o nosso trabalho, temos pacientes que fazem muitas cirurgias sequenciais. É muito comum o paciente fazer 2, 3 cirurgias. Será que vale a pena fazer de uma vez só? Esse grupo fez em conjunto. Cirurgia retroperitoneal junto com mediastino, fazendo toracotomias e 2 acessos ao mesmo tempo. Segundo ele, não teve diferença. Ele não viu diferença em tempo cirúrgico, sangramento, internação e sobrevida. Mas, de novo, é uma pancada bem grande. Nós já tentamos fazer, habitualmente não fazemos. O que nós já fizemos são acessos diferentes para tórax. Fazer cérvico externo e, ao mesmo tempo, fazer uma toracotomia contralateral para retirar, limpar o tórax todo de uma vez. Mas, em conjunto com o abdômen, habitualmente nós nunca fizemos, só retrocrural. Ajudar pela crura, ele tira por baixo e a gente tira por cima. Porque é uma cirurgia longa. A cirurgia abdominal deles é bem longa. Pode passar. E esse é o nosso estudo, que começou com a ideia da aula magna do Pedro, começou com o levantamento que ele fez, a Paula seguiu, junto com a Jaque, fizeram atualizar os dados, fizeram análise estatística. Pode mostrar? Foi recém-publicado. Então, aquilo que eu falei, claro, 100% homens, uma mediana de idade um pouco mais alta que a gente vê na literatura, 32 anos, e o nosso grande foco aqui foi mediastino. Nós operamos muito mais mediastino do que pulmão. Eu não sei explicar bem porquê da nossa casuística, talvez a gente é menos agressivo do pulmão de fato, fica acompanhando esses nódulos e deixa para operar apenas o pulmão com o nódulo que realmente restou ou ficou depois de alguns meses de químio. A maioria é um prognóstico bom, que é o comum na literatura mesmo, mas a gente tem um número razoável de mau prognóstico por elevação muito alta, não por metástase extrapulmonar, mas por elevação alta a gente teve casos de marcadores, a gente teve casos com meta-hepática, que operou o fígado junto com o reto peritônio. Pode passar. E olha, a gente vê que realmente são cirurgias grandes. Nós temos cervicotomia com sternotomia em 5 casos, toracotomia. A vídeo, hoje nós temos feito mais. Esse trabalho tem um levantamento de mais de 10 anos. Ou, na ocasião, nós não tínhamos grampeador para fazer todas as linfacectomias, nós deixávamos o grampeador só para lobé, e segmentar raramente. Hoje não, hoje nós conseguimos fazer boa parte por vídeo. Mas, clanchel, a gente teve o caso de fazer clanchel, esternotomia, então são tumores bem grandes. A despeito disso, de cirurgias grandes, de pacientes, você tem 20, quase 1/3 dos pacientes tem que fazer mais de uma cirurgia torácica para poder ressecar todo o tumor. A despeito disso, nós temos poucas complicações. Nós tivemos um paciente com uma complicação grave, foi um tumor, um paciente que estava, foi bem no começo da pandemia, o Abdala entrou na cirurgia junto. Um menino novo que tinha uma massa tão grande, ele chegou com o pulmão colapsado, a massa não era primária do mediastino, era metastático. A massa comprimia o pulmão e ele só conseguia ficar no decúbito lateral no UTI, porque se ele virasse, ele chocava. A gente ia fazer a cirurgia aqui com ele e acabou levando para lá. Então, ele teve lesão do frênico, acabou ficando com uma tracostomia, hoje ele está decanulado e está vivo. O paciente ficou super bem. É isso que eu digo, são pacientes que toleram a pancada. Fístula bucopleural também foi um tumor grande de mediastino que invadia o pulmão, a gente teve que fazer uma cunha no pulmão e decorticar esse pulmão. Então ele ficou com uma fístula prolongada, mas também evoluiu bem. Infecção superficial. Então, mortalidade zero. Apesar de ser uma cirurgia muito grande, a gente tem zero mortalidade cirúrgica. Aqui só para mostrar a nossa casuística, aquilo que a gente viu na literatura, que você tem uma grande troca, uma grande mudança. Os pacientes que tinham predomínio de tumores malignos, isso diminui, porque a quimioterapia controla isso. Carcinoma embrionário também, a tendência é que quando nós operemos, boa parte seja só teratoma. Então a gente tem mais teratoma até que necrose. Talvez por essa seleção de acompanhar os pacientes, os nódulos que sumirem, nós não operamos só aqueles que são no mediastino, maior que 1 centímetro, e aqueles que persistem ao longo do acompanhamento no pulmão.
esses casos que têm tumor viável são os casos que faleceram. A gente vai mostrar a nossa casuística agora, então pode passar a sobrevida. Então, sobrevida de 94,3%, bem dentro da literatura, apesar do porte cirúrgico. Os casos que faleceram são pacientes que nós fizemos a chamada linfadenectomia de desespero, que é um paciente que já fez químio, o marcador continua alto, fez PMO, o marcador continua alto, mas ele tinha doença apenas, um tinha doença apenas pulmonar e o outro tinha doença apenas no supraclavicular esquerdo. Então, pode ter feito 2 TMOs cada um. Então, nós fizemos a cirurgia, foi feita a ressecção completa, mas os pacientes faleceram depois de menos de 2 anos da cirurgia. Então, esse paciente realmente é muita exceção, não é o que é para se fazer de rotina, mas independente de todo esse quadro metastático, todo esse quadro cheio de doença, a gente vê as tomografias que tem muito número de doença, vale a pena submeter esses pacientes à cirurgia. Bom, então, de mensagem final, o que a gente vê tem baixa concordância entre o primário e a metástase, então o primário não vai mudar as condutas, não dá para supor que vai ser o que você teve no testículo é o que vai ter no tórax. As cirurgias muitas vezes são de grande porte mesmo, são cirurgias com incisões grandes, abordagens múltiplas, mesmo assim tem baixa morbidade, mortalidade e sobrevida elevada. Então é muito importante essa combinação de escolher o paciente certo, fazer o tratamento sistêmico adequado e, quando necessário, nós temos um papel bem importante em pacientes jovens que vão ficar curados e vão seguir a vida deles, morrer de outra coisa mais para frente. Meu nome é Gabriela, sou residente do 2º ano de cirurgia torácica e eu vou complementar o do Pedro com o caso clínico do ICESP. Nós tínhamos um paciente jovem de 41 anos, ele iniciou acompanhamento no ICESP no ano de 2017, inicialmente com a equipe de oncologia, devido a um tumor primário do testículo, era um tumor do saco vitelino, que é um tumor não seminomatoso. De paciente não tinha comorbidades, de prévio era somente tabagista. O paciente ele foi operado pela urologia em 2017, no final de 2017, veio um tumor do saco vitelino. Ele chegou a fazer uma quimioterapia após a primeira cirurgia, com 4 ciclos, com platina, e tinha normalizado os marcadores tumorais após. Aqui eu coloquei novamente a tabela, então nós vemos que o paciente, a gente vai checar os exames dele, ele se encaixava no risco intermediário devido a uma alteração de alfa-fetoproteína. Pode passar. Ele não tinha metástases viscerais, mas tinha uma alfa-feto entre 1.000 e 10.000 de 7.782. Pode passar. No início de 2018, o paciente foi então encaminhado para nós devido a uma alteração na veia subclave esquerda e com uma linfonodomegalia supraclavicular, que é bem onde o Dr. Pedro falou, próximo da junção do ducto torácico. Foi então programado, pode passar. Vê se a mamografia vai passar sozinha. Foi vista, então, essa lesão tumoral na região supraclavicular esquerda e foi definida uma abordagem conjunta por cima área de transição com a cirurgia de cabeça e pescoço. Aí pode passar o próximo slide. Pode passar. Aqui, a área da lesão. Pode passar. Pode passar. A cirurgia foi realizada sem intercorrências. Essa daqui é uma imagem da área cirúrgica, foi feita uma esternotomia parcial. Aqui era a área resecada com a identificação do nervo frênico. A cirurgia foi sem intercorrências, pode passar. O resultado da peça era uma peça de aproximadamente 7 centímetros, pode passar. E o resultado veio compatível com os estudos com um teratoma maduro. O paciente evoluiu bem, foi de alta no 3º PO e seguiu acompanhamento conosco. Pode voltar. Ele continuou o segmento conosco com a equipe de urologia, evoluiu com uma recidiva linfonodal em retroperitônio, foi feita abordagens pela urologia e continuou o segmento. A abordagem da urologia em retroperitônio também veio com teratoma maduro e ele chegou a fazer 2 abordagens com a uro. Uma em 2018 e uma em 2019, sempre vindo com teratoma. Pode passar. Manteve o segmento sem aumento de marcadores tumorais após a ressecção pela urologia.
Pode passar. E em 2020, durante o nosso acompanhamento, foi visto uma alteração no ducto torácico. Foi então interrogado uma infiltração tumoral e foi optado por uma nova abordagem torácica com uma videotoracoscopia para avaliação. Pode passar. Na videotoracoscopia foi vista uma lesão, tumor mediastinal. Pode passar. Não, pode voltar, desculpa. Foi visto o tumor mediastinal, que era toda a cadeia de linfonodal do mediastino posterior. A cirurgia foi sem intercorrências, foi uma peça de 12 centímetros de extensão por 2 centímetros de largura. O procedimento foi sem intercorrências, o paciente foi de alta no 3º PO, pode passar. Raio-X pós-operatório, evoluiu muito bem. A época o paciente tinha 43 anos nessa cirurgia, pode seguir. Marcadores tumorais todos normalizados após a cirurgia e também veio com um teratoma maduro. Pode passar. Raio-X ambulatorial, pode passar. O paciente ele segue de alta pela cirurgia torácica, não teve nenhuma nova recidiva, tanto retroperitoneal quanto em região de tórax. Não teve mais nenhuma outra quimioterapia, somente aqueles 4 ciclos iniciais, e mantém apenas em segmento clínico. Paciente com excelente prognóstico até o momento, já com 7 anos de acompanhamento.